Você, corintiano, tem que entender. Aqui ninguém tem nada contra o Corinthians. A gente fala até com carinho. Porque um Corinthians fraco, um Santos fraco, um Botafogo fraco, um Vasco fraco, um Cruzeiro 3 anos na segunda divisão. Terceira não, só o Fluminense. Na segunda divisão. Isso é ruim para o nosso futebol. A gente fala porque o Corinthians é tão gigante para estar numa situação dessa. Isso daqui, gente, é uma das coisas mais vergonhosas que pode acontecer na administração de um clube de futebol. Fala assim, cara, isso daqui é uma vergonha. Não, e com atletas. Com atletas que ainda estão lá. É uma vergonha, cara. Por isso que eu tô falando, Bernardo. Sabe para quantos atletas o Corinthians deve? 53. É mais, tá? É mais. É mais. A lista aí, vamos ver. Essa lista ainda abre tá... aí, porque tem gente mais das antigas, tem outros processos então, eu vou ler voando aqui, alguns jogadores assim Cássio Fagner, Gil, Lucas Veríssimo, Matheus Bidu, Fábio Santos, Rafael Ramos, Maicon Moscardo, Paulinho, Cantígio, Vera, Roger Guedes, Yuri Alberto, Júnior Moraes, Joadson Mosquito, Mantuan Duqueiroz, Sid Clay, Gustavo, Renato Augusto, Juliano, Gabriel, William, Balbuena, Ángel Romero, Danilo Avelar, Ramiro, Rony, Everaldo, Matheus Vital, Bruno Mendes, Léo Santos, Janderson, Davó, Michel, até o Davó, hein? Otero, Léo Natel, Camacho, Rodrigo Varanda, Juan Oliveira, Wesley, Cleison, Jadson, aquele, Tiaguinho. Não pagaram o Thiaguinho é o volante. O volante que o... Não, o Thiaguinho é o volante que tá no Água Santa. Eu tô zoando. Júnior Urso, Sornossa, Ralf, Manuel. Podia ser Sormani, hein? Podia ser Sormani. Tinha uma grana pra receber. 921. Sabe lá quando você ia receber, mas sabe bem. Quanto que o Sormani Nossa vai receber? 921. Aqui. R$1.000. Nossa, você queria receber 921 mil reais? Nossa senhora. Ralf, Manuel, e Marlone. Essa é a lista. O jogador... Antes do meio-dia. O jogador que menos tem a receber no Corinthians, eu já estaria super feliz de receber esse dinheirinho aqui. Que é o Everaldo, R$25 mil. E o Michel é o Michel Macedo, né? Michel Macedo, lateral direito, R$16 mil. São os que menos tem que receber. Sim. Aí tem uma porrada de gente na faixa. O Corinthians... O Corinthians, para evitar esse número, né? Poderia pelo menos matar esses menores já. Só para trazer os números, ó. Tem um monte de gente na faixa dos 100, dos 200, 300, 400. A lista tem o seguinte, dos maiores, tá? O Corinthians deve R$8 milhões pro Cássio. Aí não precisa acordar. Deve R$6 milhões pro Fagner. 5,8, tudo em milhões, tá? 5,8 pro Gil. 4,1 para o Veríssimo. 2,6 para o Maicon, 5,8 para o Paulinho, 1,4 para o Cantígio, 3,1 para o Fausto Vera, tá explicado. Roger Guedes, 6 milhões e Yuri, 4,3, tá explicado. Júnior Moraes, 2,2, Jô, 3,8, Adson, 1,3, Mosquito, 1,1. Juliano, 1. William Bigode ainda a receber. Não. William. Gente, isso não é verdade. William. Não, William completar a lista. Que veio do Chelsea. Sim. Não precisa nem completar a lista. Isso é um caos. Isso é um caos administrativo. Que não foi criado por essa diretoria. Exatamente, é isso que eu ia falar, que não vem de hoje. Foi criado pela diretoria passada. Pelas diretorias passadas, pela renovação. Pelo Andrés Santos. É a herança maldita. É a herança do Andrés. Herança maldita. Exatamente. Herança caos. Por isso que eu fiz a pergunta, Bernardo. O que essa lista... ela pode impactar, a partir de agora, no campo do Corinthians? Pode impactar que o jogador pode encher o saco um dia e falar, não jogo mais. Não quero jogar mais. Eu duvido que o Cássio faça isso, por exemplo, tá? Que o Cássio encabeça mais ou menos o que aconteceu com o Rojas. O Rojas falou, não quero mais. Se tiver alguma coisa no contrato que tem essa condição, ele fala, não quero mais jogar porque eu tô... Não, mas tem que estar na lei, né? Então, tá na lei, cara. Não, mas aí que tá. Mas aí tem o adendo da CLT. O Corinthians paga a CLT, isso daí é direito de imagem. Então, mas o direito de imagem é outra... aí na mesa de um juiz, Mica, muitos juízes não fazem a divisão que é CLT e PJ. Juntam tudo, você está devendo... Porque, assim, essa coisa de PJ, pejotização, que é uma enganação... por exemplo, o Rojas não pode jogar. Ele não pode chamar o primo dele, que está lá no Paraguai ou na Argentina, para jogar no lugar dele. Porque é empresa. Porque não é uma empresa. Não tem uma empresa. Vou montar uma empresa de, né? Então... O Quesada não pode vir aqui. Não vem quem? A mãe do Quesada? Porque ela já morreu. E ela não ia aguentar vocês também aqui. Mas, assim,
Entendeu? Não, é verdade. Somos legais. Agora, você corintiano tem que entender, aqui ninguém tem nada contra o Corinthians. A gente fala até com carinho. Porque um Corinthians fraco, um Santos fraco, um Botafogo fraco, um Vasco fraco, um Cruzeiro 3 anos na segunda divisão. Terceira não, só o Fluminense foi. Na segunda divisão. Isso é ruim para o nosso futebol. A gente fala porque o Corinthians é tão gigante para estar numa situação dessa. Isso daqui, gente, é uma das coisas mais vergonhosas que pode acontecer na administração de um clube de futebol. Fala assim, cara, isso daqui é uma vergonha. Não, e com atletas. Uma vergonha, com atletas que ainda estão lá. É uma vergonha, cara. Por isso que eu tô falando, Bernardo, o que isso pode impactar no Campeonato Brasileiro? Já respondi. Né? O cara pode encher o saco e falar, não tô recebendo, não vou jogar mais. Sabe o que acontece? Acontece no Corinthians uma coisa assim que eu acho que acontece em poucos clubes. A identificação... a identificação do jogador com a camisa. 2, o medo que eles têm da torcida. Entendeu? Então, você tá sem receber, o cara não vai peitar. Correr. Não peita. Se deixar de correr, a torcida vai lá em cima e cobra. Entendeu? O senhor, mas, pô, isso... Eu acho que eu não acho legal isso daí. Não, mas eu concordo o cara com você. não pode jogar... Por causa disso. O domínio com essa do pressão, mal, né? O cara tem que receber. Ganhar em dia. Isso. Aí toma umas acuadas de vez em quando. Não, sem bater, sem nada, mas vai ser cobrado. Sou contra essa coisa de invadir lá. Não, CT e os caras se esconder na casa de máquina da piscina, no banco e dar um tapa no tá cara. Errado, tá Acho errado. Mas assim, como é que você vai cobrar se... Eu não consigo cobrar o Rojas, cara. Porque, pô, o Rojas os caras estão devendo um caminhão pro cara. Como é que você vai cobrar? O cara não recebe em dia, Miquel. Você vai cobrar, pô. Isso é fácil. E que essa entra aquele raciocínio, pra mim, ridículo. Falar, ele é ruim, então não tem que pagar mesmo. Gente, o cara é um funcionário, o cara foi contratado. Isso não existe. O que eu li de comentário em relação a isso, eu tuitei um negócio sobre isso, aí os caras veem, não, mas ele é ruim, não precisa pagar. Como não precisa pagar? Agora, o cara pediu pra jogar lá. Agora o Michael deu um voto de confiança, que estão devendo uma grana pra ele. O cara preferiu ficar num projeto que é de um grande clube, mas ele poderia ter ido para um que paga em dia, que vai brigar por Libertadores, vai brigar por Campeonato Brasileiro, sim, Copa do Brasil. Ia ter um contrato de 4 anos. Legal, né? Pô, ele trocou... Muito mais seguro. Eu não tô falando que o Flamengo é mais ou menos, cada um é mais... Se perguntar pro flamenguista, claro que o Flamengo é maior, pro corintiano também, mas eu tô dizendo, de projeto desse momento, vendo essa lista aqui, não, cara, vou saltar desse negócio. Eu vou pra onde paga em dia. Vou pra um Palmeiras, vou pra um Flamengo, vou pra um, sei lá, né?